Olá pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Pessoal, eu quero conversar com vocês um pouco sobre a lua cheia que vai acontecer amanhã, segunda-feira, pelo horário aqui do Brasil, 1h da tarde, Sol e Lua ficam em oposição exata no céu. A Lua no signo de Aquário, o Sol no signo de Leão. Essa lua cheia promete uma situação bastante interessante, porque além dela estar acontecendo no signo de Aquário, ela vai fazer justamente quadratura com o regente de Aquário, que é Urano, que está ali no signo de Touro e que está há poucos dias de começar o seu movimento retrógrado. Então a gente tem ali uma espécie de uma orquestração de forças aquarianas que vão marcar esse período aqui que vai pegar o mês de agosto, pelo menos até o início da retrogradação de Urano, que vai acontecer no dia 15 de agosto. Agora é interessante observar que esse posicionamento da Lua e do Sol por grau traz um significado muito interessante, porque a Lua vai ficar justamente no grau de Aquário, que representa o grau da ascensão da consciência, do salto, do crescimento, do desenvolvimento de consciência. E o Sol, no lado oposto, vai estar num grau, no signo de Leão, que representa o término de um ciclo, o fechamento de um processo. Então, o que nós vamos assistir agora em agosto é alguns finais, Algumas coisas vão ser colocadas no seu ponto final. E porque algo precisa crescer, algo precisa evoluir. Então, muitas vezes a gente vai ver isso acontecer aos trancos e barrancos, porque como a energia é de Urano, Urano representa a ruptura do status quo, ruptura das estruturas, a ruptura do tradicionalismo, do conservadorismo, ruptura com os velhos paradigmas que não funcionam mais, ruptura com o passado, porque Urano sempre vê o futuro, ele é progressista, ele tem uma visão mais direcionada àquilo que está nos tempos futuros. Então, há uma sacudida aí, uma sacudida cujo objetivo é gerar uma ascensão de consciência. Agora, essa ascensão de consciência não tem nada a ver com coisas muito assim carregadas de misticismo, não. Não é que as pessoas vão sair simplesmente voando para outra dimensão. Não é isso, não é arrebatamento do que a gente está falando. A gente está falando de ascensão de consciência quando a gente começa a ter uma compreensão maior de zonas até então obscuras da gente mesmo. Então é como se de repente desse um estrondo e abrisse uma brecha, e tem que ter o estrondo, vai ser através do estrondo, não tem jeito, porque é Urano envolvido ali, então vai sacudir, pode ser sacudir fisicamente com um terremoto, pode ser sacudir fisicamente com algum tipo de situação fora do controle, fora do comum, pode ser um corte na área tecnológica, pode ser qualquer coisa nesse sentido que venha criar uma rachadura e isso vai trazer uma luz. E isso gera um aumento de consciência. Então é disso que eu estou falando. A gente vai vivenciar esse momento em que nós vamos levar uma sacudida mesmo, uma sacudida para acordar, para despertar. Não são todas as pessoas que estão preparadas para receber essa sacudida e nem todas que vão receber a sacudida realmente vão acordar. Porque nós estamos vivendo um processo em que muitas mentes estão sendo nubladas, estão sendo toldadas por uma energia da sombra, do lado sombrio da humanidade que está se impondo aí já há algum tempo, a gente já vem falando sobre isso. Tradicionalmente o mundo sempre teve 3 pontos sombrios, como se fossem 3 capitais sombrias. Um ponto sempre foi ali, pelo menos desde o final da Segunda Guerra, um ponto sempre foi ali nos Estados Unidos, outro ponto fixo também há muito tempo no Oriente Médio, e outro ponto ficava na Europa. Só que esse ponto da Europa migrou aqui para o Brasil.
Então o Brasil é a terceira ponta desse tripé das sombras, e é aqui que nós vamos começar a ver muita coisa acontecer, que tem a ver com esse processo de sacudida para que a gente desperte, para que a gente saia desse sonambulismo que nós estamos vivendo em relação a uma série de coisas. E também essa sacudida de consciência tem a ver com sair do lado infantil e crescer. Né? Sair da criança birrenta, da criança machucada, da criança que quer vingança, da criança que quer chutar a canela do outro, sair dessa energia e crescer, e virar gente, virar adulto. Sair do Pinóquio e virar gente de carne e osso. Então essa é a energia que nós vamos estar vivendo nesse período. Mas para entender melhor, vamos dar uma olhada aqui no mapa astrológico desse momento que vai acontecer amanhã, segunda-feira, de lua cheia. O mapa é, portanto, para o horário de Brasília, né, mas assim, os graus não mudam, vai mudar só a posição aqui, dependendo do horário, do fuso horário que você estiver. Né? Então, veja só, Sol e Lua em oposição, como eu falei para vocês, a Lua aqui em Aquário, o Sol aqui em Leão, Lua num grau que representa o salto de consciência. Sol num grau que representa a conclusão de um feito, conclusão de um ciclo. Tá? E eles todos fazendo quadratura quase que exata com Urano em Touro, pedindo aqui o quê? Uma sacudida, né? Pedindo uma ruptura com aquilo que nos mantém presos ainda em coisas que não funcionam mais. O objetivo de Urano, quando ele vem com essa energia forte de criar tensões, criar rupturas, criar quebras inesperadas, porque a energia de Urano, gente, ele é sempre inesperado, ele é sempre surpreendente, ele sempre traz o extraordinário. Então, não se surpreendam se você ligar a televisão nesses próximos dias e ficar de boca aberta com alguma coisa que estiver acontecendo muito, mas muito mesmo fora do normal, tá? Porque faz parte dessa energia e o objetivo é chocar mesmo, é criar o choque. É essa onda de choque que vai bater em muitas pessoas para ver se a gente acorda de vez. Né? É quase como se fosse um tapa na cara espiritual para ver se a gente sai desse sonambulismo, a gente sai desse materialismo tão aferrado que a gente está vivendo, onde de repente uma situação financeira pode até comprar 100 mil vidas, né? E a gente tem essa situação toda que a gente está vivendo. Então, veja só, né? Essa ruptura aqui vai mexer com esses dois campos, né? Que é a noite e o dia. A dualidade do ser humano. A nossa condição de contraste e de dualidade do bem e do mal, da luz das trevas, do certo e errado, das nossas visões que nós dividimos a nossa realidade, ela vai ser posta à prova aqui. Né? Então, isso é muito forte. A última vez que nós tivemos uma lua cheia que fez quadratura com Urano aqui em Touro foi lá no final de julho de 2018. Se não me engano, foi um eclipse naquele momento. Né? Então, de lá para cá, e aí, lógico, se a gente vai repetir uma configuração, embora Sol e Lua estivessem a 4 graus de Aquário naquela época, né, e Urano estivesse a 2 de Touro, as coisas avançaram um pouco de 2018 para cá. Algumas consciências despertaram, outras afundaram de vez, né, e agora vem o choque. Agora vem, vamos dizer assim, aquela prova inesperada, a prova surpresa, né, que o professor chega na aula e fala, bom, tira uma folha aí que hoje vai ter prova surpresa. E agora vem a pancada. Né? Então estejam preparados, porque isso pode acontecer em nível individual, pode mexer com a tua vida, com as tuas coisas, com as tuas concepções pessoais, né, com a sua estrutura de vida que está muito fechada muitas vezes, né? Mas pode acontecer no coletivo também, por meio de reviravoltas, por meio de perdas inesperadas, por meio de morte de pessoas que tenham fama, né? Porque o Sol representa sempre as celebridades, as autoridades, então pode representar aqui a perda inesperada, às vezes até por uma situação acidental ou coisa do tipo,
né? Então essas coisas trazem realmente algum choque, alguma questão a mais aí para a gente pensar. Agora veja só isso aqui, né? Como eu já tinha falado no vídeo anterior, Marte está se aproximando de fazer uma conjunção com Lilith. E Lilith tem força sim. Outro dia uma criatura veio aqui reclamar porque eu falo de Lilith no mapa, né? Talvez ela não entenda muito de astrologia, precisa estudar um pouco mais. Mas a Lilith tem força sim, justamente com Marte aqui, né? Ela vem trazer uma força de rebeldia, né? Muito de, vamos dizer assim, de querer também quebrar com alguns limites. É uma energia muito parecida com o de Urano, só que aqui é uma energia um pouco mais violenta até, é uma energia um pouco mais de cobrança de quem está reivindicando o seu lugar, porque a Lilith está muito ligada ao campo dos excluídos, né? Então essa força aqui ela vai, e veja, tudo isso está em quadratura com o trio aqui, o triozinho capiroto, né, que está aqui no final de Capricórnio, todos retrógrados, né, todos se unindo novamente, tipo, estão voltando para aquela posição inicial lá da pandemia e vão receber agora essa quadratura que vem de Marte com Lilith aqui num momento de lua cheia que também faz quadratura com Urano, ou seja, o quadro é de ruptura. O quadro é de gerar o inusitado, o diferente, aquilo que a gente não imagina, aquilo que a gente não está. Eu posso aqui listar 100 coisas que poderiam acontecer, mas justamente aquilo que eu não imaginar é o que é mais provável de acontecer, tá? Porque aqui nós vamos entrar a partir de amanhã, pelo menos por essa semana que vai até mais ou menos dia 10, nós vamos estar vivendo no terreno do inesperado, em que tudo pode acontecer. E duas realidades distintas podem se abrir a partir dessa ruptura, uma realidade de luz e uma realidade de escuridão, tá? A gente pode ter essas duas coisas, luz e dia ao mesmo tempo. E aí você vai ter que fazer a sua escolha para que lado você vai fazer a sua opção. E aí é que vai determinar o seu nível de consciência, o seu nível de ascensão. Então, quando a gente fala da ascensão, não é um estado místico que você vai ser tomado e vai começar a se iluminar e vai sair voando para o nirvana. Não, né? É uma escolha. A ascensão sempre é uma escolha. Você vai ser colocado diante de uma situação, provavelmente uma ruptura da normalidade, né? Mais até do que a gente já está vivendo nos dias de hoje, e isso vai te demandar uma escolha. Você vai ter que tomar uma decisão, né? E é muito importante porque a energia de Marte é que nos conduz na questão de decidir, né? De seguir adiante com alguma escolha. E veja que ele vai estar pendendo a escolher com a tintura da Lilith aqui, que pede para que a gente vá pelos caminhos nunca antes pensados ou imaginados, ou até fora um pouco do padrão da sociedade. Eu gosto muito quando Marte se une com Lilith, porque é um momento de desafiar o moralismo decadente da sociedade, principalmente o moralismo cristão, né, que traz tanto estrago, tanto atraso para a evolução da humanidade. Aqui nós temos a sinastria, portanto, do mapa, né, dessa lua cheia, aqui Lua e o Sol posicionados, no mapa do Brasil, né? Então aqui você tem o mapa do Brasil internamente, e você vê que essa lua cheia, além de cair nesse eixo casa 12 e casa 6 tem a ver com a questão da saúde pública, tem a ver com a questão da organização civil e do trabalho, do emprego, né? Da questão do que rege a vida do trabalho, as nossas organizações, as nossas burocracias, os nossos ritos, as coisas que nós fazemos para manter a sociedade funcionando. A casa 6 tem a ver com isso aqui, então o Sol vai bater aqui, né? E do outro lado a casa 12, que representa os inimigos ocultos, representa uma parte da nossa sombra, né? Aquilo que a gente não consegue enxergar e que provavelmente vai ser ativado por essa lua aqui. E veja que interessante, a lua praticamente a lua cheia faz uma conjunção com o nó do norte do Brasil. E interessante porque, como eu falei, o grau que a lua está é um grau que representa em Aquário a evolução da consciência. E
a cabeça do dragão, o nó do norte, representa também o ponto de evolução de consciência. O Brasil que, como nós já discutimos, né, tenderia um dia a deixar um pouco a sua característica pisciana e assumir aquilo que muitos consideram como seu real ascendente, o signo de Aquário. Sair dessa questão mais do coitadinho do mundo, né, do excluído e daquele envolvido sempre em histórias com mitos e mentiras e tudo mais, e ir para o lado progressista de Aquário, né? O lado que olha para o futuro, que busca a saída sempre humanista para as questões. Então, em tese, apesar de ser uma ruptura, né, porque veja que o Urano está aqui sobre o Saturno do Brasil, então isso pode potencializar essa ruptura nas nossas estruturas administrativas, nas nossas autoridades, né, mas isso pode também ser um ponto que abre a possibilidade de avanço para a coletividade. Porém, não são todos que serão carregados nessa onda de avanço da consciência. Tem muita gente que fez opção pela sombra, que está fechada com a sombra e que vai afundar com a sombra. Então é isso. Agora faça um diagnóstico de qual é a sua situação, né? Faça uma análise interior do que com que você está apegado. Você está apegado mais com valores que visam o bem comum, né? E não o bem do seu grupo específico, hegemônico, mas do bem comum da humanidade, o bem dos excluídos, o bem das camadas que estão sofrendo injustiças e tudo mais, ou você está voltado mais para o lado da intolerância, da perseguição ao diferente, do moralismo hipócrita, conservador. Essas coisas vão definir para que lado você vai, porque vai abrir uma bifurcação, eu já falei lá num outro vídeo dessa questão da bifurcação, ela vai ficar bem clara, duas realidades vão se abrir aí e você vai ter que se decidir, agora ou nunca, por essa questão de luz e sombras, tá? Por quê? Porque nós teremos no final do ano um novo momento aí que vai ser bastante significativo da conjunção de Júpiter e de Saturno. É como se fosse o fechamento realmente de uma etapa dentro desse processo que nós estamos vivendo, e aí só vai passar para aquela etapa de uma forma mais promissora aqueles que abraçarem realmente a luz, a consciência. E aqueles que ficarem fechados com a sombra vão ter sim a sua realidade paralela, onde por um momento eles vão achar que está tudo bem, mas não vão perceber que estão presos dentro de uma armadilha de sombras e que vai ser muito difícil eles conseguirem sair dali e ganharem consciência, inclusive para entender que são escravos de um processo sombrio. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.